Olá, bem-vindo a mais uma edição do ArpiaCast, o podcast que conecta ciência, tecnologia e agricultura. Eu sou Marco Vinícius Ropelli, jornalista científico do projeto temático Arpia, e tenho o prazer de receber hoje, aqui na nossa edição do ArpiaCast, o professor Dr. Renato César dos Santos, do Departamento de Cartografia da FCT-Unesp. Bem-vindo, professor. Muito obrigado, Marcos. Obrigado pelo convite. Eu que Prazer agradeço. estar aqui. E também a presença do professor Maurício Galo, que é o atual também chefe de departamento do Departamento de Cartografia aqui da FCT-Unesp. Bem-vindo, professor. Olá, Marcos. Obrigado. Bom, eu convido vocês também a acompanharem nossas outras edições do ArpiaCast, todo o conteúdo que está nas redes sociais do @arpia.unesp. E essa conversa de hoje, o tema central que a gente vai debater, bater um papo descontraído, é mapeamento 3D, especialmente o uso dele para a agricultura digital, que é o coração do projeto temático, né, de sensoriamento remoto para a agricultura digital. Pois bem, então vamos começar esse bate-papo. Outra vez eu agradeço a presença dos professores. Eu queria entender, professores, para começar, né, vamos começar conceituando, né, ter uma noçãozinha do que é o mapeamento 3D. A gente sabe que tem o sensoramento remoto é bastante amplo, né? A gente fala de sensores de vários tipos, né? No projeto a gente utiliza sensores embarcados em drones, sensores multispectrais, hiperespectrais, embarcados em satélite. E nós temos também aí essa linha do mapeamento 3D. Como que a gente pode conceituar isso? Nós estamos falando de quê? A ideia, né, desse tipo de problema, assim, gerar informações 3D é usar informações adquiridas por sensores remotos, imagens, a princípio por avião ou por drone, enfim, e sensores também como LiDAR, também pode ter em avião ou terrestre ou algum outro sistema móvel, né? E a partir dessa informação gerar informação 3D que tem assim, várias aplicações. Uma delas é a representação do espaço, seja elas um espaço agrícola ou uma área urbana, por exemplo, mas a partir disso extrair informações úteis, né? No caso do projeto temático, extrair informações de interesse da aplicação direta que é a agricultura, né? O professor falou uma palavra importante que a gente usa muito no contexto da pesquisa, no projeto, mas que as pessoas em geral não têm nem ideia do que se trata, que é o LiDAR. Né? LiDAR, o pessoal quando a gente faz 3D, primeiro já pensa nos filmes, né? Na experiência daqueles óculos vermelhos e azuis, né? Aquela coisa toda. Mas ele falou de LiDAR, né? Professor, então, continuando nessa linha, né? Trazendo um pouquinho dessa noção do que é o mapeamento 3D, fala um pouquinho sobre isso. O que é esse LiDAR? Como que funciona essa tecnologia? Perfeito. Então, o LiDAR, ele é um sensor, né, considerado ativo. Então, ele não precisa de uma fonte de iluminação, por exemplo, o sol, então ele emite a própria energia. Então, o princípio de funcionamento do LiDAR é a emissão de um pulso laser, que ele é emitido, vai interagir com o objeto e ele retorna, né, ao sensor. Então, o sensor ele vai medir o tempo de ida e volta desse pulso e, consequentemente, ele vai medir a distância entre sensor e objeto. Além disso, ele mede ali internamente ângulos, então ele consegue atribuir para cada ponto no terreno ou no espaço imaginado coordenadas tridimensionais. Então você já sai com uma representação tridimensional de forma direta, que é um pouco diferente quando nós utilizamos imagens, né? Entendi. Então o LiDAR ele tem algumas vantagens em relação às imagens. Então você consegue atuar, por exemplo, à noite, você não precisa do sol, né, ali. E além disso, ele tem um grande potencial em áreas florestais, em áreas agrícolas, porque o pulso laser ele consegue penetrar pequenos buracos, né, como falamos gaps, em termo em inglês, e consequentemente ele consegue mostrar a estrutura interna das plantas, da vegetação. Tá aí uma questão importante, né? Pelo que vocês disseram, então a gente já compreende que o mapeamento 3D ele é possível de várias formas, né? Entre elas
as imagens e os lasers, né, tecnologia LiDAR, e especialmente uma questão que eu quero discutir um pouco mais é a importância de um sensor que emita sua própria fonte de energia, né? Não necessite do sol ou eventualmente outra fonte de luz. Porque, de fato, existem pontos oclusos, né? Que é o termo que o pessoal usa bastante por aí. Por exemplo, numa lavoura que tem um arbusto ou qualquer coisa é, folhosa que muitas vezes esconde até o caule, não é possível ver uma lavoura de laranja, por exemplo, né? Um pomar de laranja, que é inclusive um dos assuntos que é bastante tratado no projeto. Então isso é muito importante, né? Ele dá uma possibilidade de um passo adiante em relação principalmente a esse problema de áreas oclusas, né? Mais ou menos por aí. Perfeito. Inclusive, né, Galo, nós temos um trabalho que nós desenvolvemos, o Matheus, inclusive, foi premiado lá, né, com Grant no evento do IGERS, né, em 2024, em Atenas, e o intuito era esse, utilizar os dados LiDAR, um sistema terrestre, né, no caso, foi utilizando o equipamento Faro, o projeto ARPIA. Então, fizemos a aquisição ali numa lavoura de laranja, e nós utilizamos essa nuvem de pontos para tentar identificar os frutos, né? E qual foi a grande vantagem de utilizar dados LiDAR? Ele conseguiu identificar, inclusive, os frutos que estavam internamente ali, né? Que muitas vezes, quando utiliza imagens, só tem essa visão da superfície. E aí, muitas vezes, desenvolve ali os algoritmos, tem uma taxa ali de acerto alta, né? Mas só considera esses frutos da superfície. Então, com os dados lá, nós conseguimos identificar, inclusive, os frutos que estão colocados internamente ali a árvore, né? Perfeito. Essa questão de oclusão existe também, né, quando a gente trabalha com dados LiDAR, mas se você pensar que você pode ter um sistema que está, vamos chamar assim, né, escaneando uma lavoura ou árvores, enfim, que ele está em movimento, ao fazer esse movimento, ele pode pegar alguns pontos que, né, foi ocluso no instante anterior, né? Então, mas essa possibilidade do feixe passar por espaços e atingir objetos, né, como outros frutos ou troncos e tal, é um aspecto interessante, assim, né, que assim, embora a oclusão ocorra, ela é uma coisa contornável, assim, né? É lógico que se for uma árvore com uma estrutura muito densa, Claro. né, vai ser um complicador para qualquer sensor, né? Mas o fato é que, né, isso que o Renato comentou, a gente conseguiu ter um resultado interessante, né? Um pomar de laranja, né? Por exemplo, conseguiu até, assim, a ponto de possibilitar contagem de frutos e tal, né? Não foi o foco desse trabalho, mas conseguiu identificar com certo sucesso, assim, né? Não, fantástico. Eu entrevistei, inclusive, o Matheus em uma ocasião, né, conversando sobre os trabalhos aí do projeto, para as pessoas entenderem bem, né, quando o professor fala vamos dizer assim, etapas do processo de captação, né? Então são várias estações, né? Inclusive que ele leva o faro, né? Eu vou colocar uma imagem do faro para todo mundo entender do que nós estamos falando, então na edição eu vou colocar, mas ele vai levando vários pontos, de modo que toda aquela planta, ou aquele pomar, ou o que quer que seja o objeto dessa pesquisa seja contemplado, né, o máximo possível. E nós estamos falando desses pontos, né, você falou do exemplo lá do ponto que vai e volta, né, e propicia essa constatação de distância, ângulo e tal. Estou falando de milhões de pontos dentro de uma abordagem como essa, né? Como que é isso? É muito, né? Perfeito. Então, o faro, resumindo assim, ele é um sensor LiDAR que pode ser embarcado no tripé. E claro, né, você pode depois adaptar ele, colocar no carro e assim por diante. Então, nós utilizamos lá ele instalado em um tripé. Então, existe a possibilidade de configurar a quantidade de pontos por segundo, né? Então, nós fizemos o levantamento considerando a amostragem de 400 mil pontos por segundo, né? Claro. Então, isso gera um conjunto de dados muito denso. Tá?
Inclusive, quando nós mostramos esse conjunto de dados, então quem ali está vendo pela primeira vez acha que é uma imagem, né? Você consegue Entendi. identificar ali Coisa sólida, né? Que então, não se tem... tiver, se tiver uma placa ali, você consegue identificar o que está escrito. Só que à medida que você vai ampliando, dando zoom, você vai conseguir identificar, né, os pontos ali que são amostrados. Então, no fundo, é baseado num conceito de amostragem, né, da matemática. É fantástico. De fato eu vi né, nessas ocasiões algumas nuvens de ponto, que é o que a gente chama, né, esses produtos, né, gerados. E de fato, você vê de longe, você vê uma estrutura sólida, absolutamente, Isso. né? Daí você vai dando zoom, 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 chega um momento, lógico que muito aproximado, que você consegue ver, né, os pontos, o que é fantástico, de fato. E eu queria entender, professor, o seguinte, nós estamos falando de uma utilização que pode ser, eu já tenho utilizações, N utilizações para esse tipo de tecnologia, né? Mas o projeto temático está focado, evidentemente, na utilização para a agricultura digital, né? E de que maneira esse tipo de tecnologia de mapeamento 3D, seja por meio de LiDAR, imagem, né, ou qualquer recurso nesse sentido, contribui para o agricultor? Que tipo de contribuição essa tecnologia entrega para o homem do campo? É um tipo de tecnologia assim avançada que requer, bom, primeiro os equipamentos e desenvolvimento de soluções para, por exemplo, nesse caso de laranja, né? Você pode, se você tiver esse tipo de levantamento num pomar por inteiro, você pode identificar frutos. Então você pode, lógico, dependendo da época que você coletou essa informação, você pode ter uma previsão da produtividade. E isso é uma informação importante para o agricultor. É lógico que é uma informação que certamente vai ter erro, mas qual que é a alternativa que a gente tem para isso, né? É você ir lá e contar os frutos que tem numa árvore No toda, olhômetro, né? Então é uma coisa, né? É um procedimento que ele tem um resultado interessante e não, vamos dizer, não invasivo, né? Que você não tem que, né, Uhum. tirar os frutos para contar, ou enfim. E isso, estendendo isso, você tem também aplicações disso para outros, né? Para café, isso é de interesse, né? Para tomate, para café, né? Principalmente essas culturas, né? Assim, mais assim, né? Que o Brasil tem um destaque internacional grande e é lógico que assim é uma coisa que tem um potencial de ser usado nesses casos, mas ainda tem coisas a serem desenvolvidas, né? Lógico, mas a princípio a questão da produtividade, a previsão da produtividade é uma coisa. Tem também, não é uma coisa que nós trabalhamos, mas uma coisa, alguns colegas nossos trabalham que é na questão também, esse tipo de informação, de repente você também também pode ser usado para detectar problemas, né? Doenças, né? Uhum. Porque a gente tem, o LiDAR também tem informação de intensidade. Normalmente você tem uma câmera acoplada a um sistema desse, né? Entendi. Também dá para pensar nisso, né? Perfeito. Quando, assim, você tem, e também tem a possibilidade de integrar isso com outros levantamentos, mas enfim, mas a questão da produtividade talvez seja o mais, a previsão da produtividade é um aspecto, questão de doenças, né? Então, essa questão da produtividade é muito importante para o agricultor, para até a hora que for tirar um empréstimo, né? Sim. Ter uma estimativa, né, de quando ele pode tirar. E o LiDAR ele traz assim, uma estimativa muito próxima da realidade, né? Só que tem um ponto negativo do LiDAR que é o custo, né? Então, Isso é uma questão que eu ia comentar. o Brasil ainda é um país subdesenvolvido e tem essa dificuldade de compra desse equipamento, né? A questão do valor dele. A gente falava do faro, né, que é bastante utilizado, é um equipamento, inclusive, de uso, não sei se esse é o termo exato, mas é um uso coletivo. Outras unidades universitárias podem... Multiusuário. Multiusuário, perfeito, professor. Outras unidades podem solicitar, né, foi comprado com recursos do projeto vindos da FAPESP, né, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, então é um equipamento caríssimo, né, e
E por isso até tem essa característica de ser multiusuário. Mas existem soluções mais baratas nesse sentido? É algo que tem avançado, porque a gente vê a tecnologia avançando, né? A própria questão do drone, por exemplo, que hoje em dia é muito mais popular do que né, do que há 10 ou 15 anos, popular no sentido de ser possível um agricultor pequeno ou médio ter um equipamento desses, né? E no caso desses lasers, no caso do LiDAR, por exemplo, existem alternativas? A tecnologia vem avançando nesse sentido? Isso. Existe essa tendência geral, né, de o sensor vai desenvolvendo, a tecnologia vai ficando mais barata, vai ficando mais acessível. Mas atualmente nós temos um sistema considerado de baixo custo, que é o sensor LiDAR, que é um valor mais abaixo. Tem ali a questão de uma menor precisão, mas dependendo da aplicação ele pode ser utilizado. E hoje nós temos também nos smartphones, vamos imaginar aí o iPhone 17, as versões aí, iPhone 12 Pro já começou com essa tecnologia, que é a tecnologia LiDAR embarcada ali no iPhone. Então existem vários trabalhos que já tentam fazer o levantamento utilizando esses smartphones e tenta quantificar qual que seria o erro, né? A estimativa, por exemplo, do diâmetro do tronco, se consegue identificar ou não o fruto. Então já existem trabalhos nessa linha, né? Olha, isso é interessante. Então, hoje em dia até existem já opções de smartphones com alguma tecnologia nesse sentido, já de LiDAR. Seria ali um mapeamento 3D, né? 3D. Então ele abaixa o aplicativo, ele vai coletando ali a informação e em tempo real já vai gerando essa visualização tridimensional, né? Interessante. Nessa linha, né, que o Renato falou, tem alguns sensores que você pode acoplar por exemplo, num carro, né, móvel, assim, né, até tem no projeto tem um orientado do professor Tomazelli que trabalha nessa linha, que você pode instalar um sistema desse num carrinho que você controla o movimento, mas também tem, nós não temos no projeto, mas tem alguns sistemas que você pode manualmente, né, se deslocar manualmente e ir coletando pontos, né, em tempo real, assim, né? Por exemplo, nesse caso, esses sistemas que a gente pode pôr nos carrinhos, você pode pôr numa mochila e sair levantando. Isso é uma coisa que em alguns lugares, né, isso está muito evoluído, assim, né? Inclusive, até tem uma egressa aqui da Unesp que trabalha na Finlândia e trabalha com isso, né? Eles estão... a engenheira Mariana, né? Mariana, que esteve aqui, inclusive, há pouco tempo. E né? que eles fazem isso, é uma coisa, vamos dizer assim, corriqueira já, né? Na Finlândia eles têm muito interesse na questão ambiental também, né? Eles têm lá as florestas coníferas, né? Então tem esse interesse também nas pequenas frutas, né? As berries, que também são muito parecidas às vezes com o café aqui no Brasil. Eles podem... Há essa conversa de troca de técnicas entre... Sim. Tanto que o projeto tem uma parceria muito firme com o FDI, né? Que é o Instituto da Finlândia que o professor tratou aqui, né? É uma colaboração internacional nesse sentido. Existe. O Carlos pode até falar melhor, mas nós temos colaborações aí com várias instituições, né, ao redor do mundo. E uma instituição assim, que até eu fiz o pós-doutorado, que eu tive contato, foi a instituição de Purdue, que fica nos Estados Unidos e estado de Indiana. E lá, na época, eles estavam, né, que eu fiz o pós-doutorado, eles estavam trabalhando com aplicação de dados LiDAR, Machine Learning, Deep Learning, na detecção de objetos na área florestal. Então, só que assim, no ambiente agrícola, o problema é muito similar. Sim. Leva, né, talvez uma complexidade maior, menor, dependendo da cultura, mas é muito similar, né? Então, hoje está tendo essa migração, né? Então, já desenvolveram vários métodos ali na parte florestal e hoje existe essa migração, né, para a parte agrícola. Uma troca, de fato, né, que acontece aí. Tanto é que alunos daqui vão para a Finlândia, ou para os Estados Unidos, ou para outro instituto também na Itália, na França, que são vários parceiros internacionais do projeto, né? E levam técnicas desenvolvidas aqui e trazem de lá também sugestões, possibilidades de ser aplicadas em termos de agricultura, né? Isso é muito legal, né? E é lógico que muitas vezes você tem que fazer adaptações para
o seu problema, né? Sei lá, para laranja ou para café, que nós não trabalhamos com café ainda, né? Nós, eu digo, nos projetos que nós estamos envolvidos, mas tem outros trabalhando com isso. Mas com adaptações você consegue desenvolver soluções apropriadas para a realidade nossa, né? Como você falou, as florestas da Finlândia é uma estrutura muito diferente das nossas aqui, né? Muito mais... tem outros desafios aqui, né? Que eles não têm lá. Mas esse aqui é interessante. Também é verdadeiro, né? Outros lá que não tem coisas que tem lá, exato. Mas, e assim a gente vai desenvolvendo soluções, né? Assim, testando alternativas e tal, né? Que nem no exemplo que o Renato falou, né? De Purdue. Então, você tem muitas técnicas que você pode usar usando esse tipo de informação para extrair festões do espaço urbano. Claro. Edificações, árvores, a parte de fiação elétrica, né? Isso é muito importante, né? Claro. Mas, assim, você pode usar essas técnicas, esses métodos, para aplicações agrícolas, né? Para extrair outras coisas, frutos, troncos. Sim, eu até conversava com a Letícia Ferrari, que inclusive agora está na Embrapa, né? Mas que também passou pelo programa de pós-graduação, pela graduação e pós-graduação aqui. Ela também trabalhou, né, com dados LiDAR e ela falava, né? Ela esteve também na Finlândia. Ela falava da questão da complexidade das lavouras aqui no Brasil, porque as feições de uma floresta conífera, por exemplo, são muito mais retilíneas, né? Árvores com pouca folha, né? Copas menores, né? Ou até a feição urbana também, que tem essa característica, né? De ser mais definida, né? Agora, na agricultura, nós estamos lidando com um espaço muito mais complexo no sentido de copas frondosas ou de arbustos com muitas folhas, que são características da vegetação do Brasil, né? Tropical. Quer dizer, então nós temos desafios, eles também têm outros, né? Então é uma troca valiosa. Mas o que eu queria perguntar para vocês, seguindo a nossa conversa, a gente entrou já no assunto de citar aí vários aspectos aí dos recursos humanos que o projeto forma, né? Que há, claro, o projeto junto com o programa de pós-graduação e a própria graduação em engenharia cartográfica e de agrimensura. E essa questão do recurso humano eu acho uma questão bem importante para a gente discutir. Por quê? Nós estamos falando de equipamentos ultra tecnológicos que oferecem recursos fundamentais, super importantes para essa agricultura do futuro, né? Agricultura digital, agricultura de precisão. Mas a gente é sempre importante ressaltar como é fundamental a formação de recursos humanos que tenham capacidade ou condições de operar esse tipo de ferramenta. Estamos falando de ferramentas complexas que, se mal utilizadas, elas não vão gerar o resultado que o homem do campo, que o produtor precisa. Então, como que vocês enxergam isso? Assim, vocês são professores universitários, lidam com a formação de gente o tempo todo, todos esses projetos estão dentro do escopo da formação de recursos humanos, né? Então, como que vocês veem a importância desse tipo de trabalho, de formação de gente capacitada para lidar com esse tipo de tecnologia? Então, a Unesp, eu acho que nessa parte de LiDAR, né, e mapeamento tridimensional, ela é uma das referências no Brasil, né? Assim, tem outras instituições aí, né, a UFPR, mas a Unesp, ela tem formado aí, né, profissionais, e esses profissionais, eles têm atuado. Você mencionou o exemplo da Letícia, da Embrapa, e tem outros aí que têm atuado fora do Brasil. E existe uma coisa muito importante, intercâmbio, né, de conhecimento, né? Fica um período fora e depois retorna e traz esse conhecimento. E nós temos também a questão do IC, né? Nós temos atuado no IC de graduação, então temos a formação dos alunos, né? Seria uma formação mais específica, né? Claro, né? Tem a graduação, que ela traz todo o conhecimento, e aí tem o IC, que você consegue selecionar uma linha de pesquisa e trazer uma pesquisa mais direcionada para o aluno, né? Nós temos essa formação e também, recentemente, nós temos atuado em ensino médio. Então, são alunos lá que estão no primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, e eles já têm acesso a essa tecnologia, né? Então, é muito interessante, inclusive, verificar a evolução desses alunos, né? Então, eu destaco esses pontos.
E também, eu destaco também a FAPESP, né? Então, Claro. ela tem financiado o projeto Arpia e ela tem financiado também, né, essa saída no exterior dos alunos, participação em eventos, que eu acho que isso traz muito, agrega muito a formação dos alunos nossos e, consequentemente, dos futuros profissionais. Sem dúvida, sem dúvida. Nesse exemplo que o Renato deu, né, do IC ensino médio, a ideia é jogar uma semente para que depois, lógico, aqueles que se interessarem e tal, e tiverem um perfil, né, ligado a essa área, de repente faça algum curso. No caso, nós trabalhamos no curso de engenharia cartográfica e agrimensura, mas tem pessoal da engenharia ambiental, até da computação, que tem um perfil alguns, né, tem um perfil de desenvolvimento e que isso é muito importante para as pesquisas que a gente faz, né? Então, uma coisa que eu sempre falo para os alunos, assim, na verdade, assim, existem esses equipamentos que têm soluções, assim, impressionantes, tem softwares né, que fazem alguns processamentos, mas quando a gente parte para ter soluções para alguns problemas, aí a gente não vai ter uma solução pronta, a gente tem que desenvolver algumas coisas. Então, tem que ter um perfil de desenvolvimento, né? Tem que gostar um pouco de programação, né? E aí você tem ferramentas que auxiliam isso, é lógico, bibliotecas e tal, e muitos trabalham muito bem com isso, né? Assim, alguns têm uma grande habilidade nisso, né? Ainda bem, né? Mas, e a ideia é, a partir disso, construir soluções. Então, você tem os alunos de engenharia cartográfica e de agrimensura, por exemplo, que eles já têm esse conteúdo, né, na sua graduação, é muito comum eles, e ambiental também um pouco, eles têm, alguns já vão para pós-graduação e tem aqueles que se interessam pelo assunto, acabam, né, se envolvendo e desenvolvendo coisas muito interessantes, né? Então, nós temos alguns alunos que estão na pós-graduação, que alguns nós orientamos juntos, né? Assim, que tem esse perfil e estão, assim, fazendo trabalhos interessantes, né? Alguns pretendem fazer cooperação, fazer um estágio no exterior e tal, né? E desenvolvendo trabalhos. Até alguns alunos tiveram, né? No caso, um aluno teve um trabalho premiado num evento, né? E recebeu auxílio para ir apresentar no exterior. Então, é interessante que isso acaba motivando Sim. os alunos, né? Isso, né, nisso que você colocou, né? A gente está contribuindo para formar recursos humanos, né? Sim, qualificados e tal, né? É lógico que eles trabalham com um certo tema, mas com potencial para trabalhar com muitas outras coisas, né? A hora que eles saírem, né? Sei lá, do seu mestrado, do seu doutorado, enfim, aí cada um vai seguir na linha, ou, né, vai ter ferramentas para trabalhar com outros problemas, né? Ou até outras tecnologias, né? Claro. Duas coisas que eu quero destacar da fala de vocês, que eu acho bem importantes, né? Primeiro, essa multidisciplinaridade que existe dentro do projeto temático, né? Quando a gente fala de sensoramento remoto de alta resolução para agricultura digital, estamos falando, eu vou falar alguns e vou deixar de fora vários outros, porque muitas áreas envolvidas. Estamos falando de engenheiros cartógrafos de agressões, claro, agrônomos, estamos falando de cientistas da computação, estamos falando de, inclusive, eventualmente biólogos, eventualmente matemáticos, estatísticos, quer dizer, tem várias áreas que podem, de certa maneira, agregar nesse tipo de trabalho. E outra coisa que eu achei bastante importante também nessas falas é a questão do processamento, né? Então, nós estamos falando de muita gente envolvida, né? É um trabalho complexo que, de fato, necessita disso tudo. E a gente falou muito da parte da coleta, de levar a campo, de como que o aparelho funciona, né? Mas isso tudo, esses dados, eles não saem prontos, né? Depois se passa por um processamento em softwares. Quer dizer, como que funciona essa etapa que é tão importante quanto a primeira para retirar um dado que vai depois servir para o produtor rural? Então, como que funciona essa etapa de processamento, né? Não é só ir lá, colocar o equipamento e ele faz tudo sozinho. Tem uma etapa de pós-produção, a gente fala isso em audiovisual, né? Mas de trabalho ali na segunda etapa, como que é isso?
Nós podemos identificar, né, todo o processo como uma pirâmide. Então, a aquisição e processamento dos dados é como se fosse a base dessa pirâmide. Então, se você não tiver uma boa coleta, um bom processamento para gerar dados com qualidade, lá na ponta da pirâmide nós temos a aplicação, né? Então, isso não vai conseguir chegar lá, né, e trazer uma informação confiável para o agricultor. Então, é essencial, né, essa coleta, podemos dizer assim, pré-processamento dos dados. Sim, sim. Então, quando nós trabalhamos com imagem, nós temos os softwares ali, então nós temos todo um processo matemático por trás para fazer as correções, os erros, para que nós conseguimos gerar um conjunto de dados confiáveis. E nos dados lá da mesma forma, né? Então, nessa base nós temos todo o conceito matemático, físico, né, para a questão da formação e a geração dos conjuntos de dados. E aí entra o profissional, né, o engenheiro cartógrafo, né, atuando nessa classe de processamento. É claro, né, ele pode atuar em outras etapas aí, né, que seria a detecção dos objetos, mas essa base da pirâmide era essencial, né, para garantir ali a qualidade do produto final e, consequentemente, a aplicação. Certo. Que nem no caso desses sistemas LiDAR que, né, desse que a gente falou no começo, né? Então você tem a aquisição dos dados em campo, você descarrega e tal, e tem o software do próprio, né, do fabricante, que ele permite alguns processamentos, vários processamentos até, mas então tem um processamento inicial nesse aplicativo deles, o que eles acabam gerando, né? Então, no nosso caso, né, se eles gerarem, então, para cada posição que esse sistema foi instalado e fez a varredura, ele gera uma nuvem de pontos. Então, a partir dessa nuvem de pontos, a gente pode fazer um processamento externo, né? Porque o que nós temos que fazer? Para cada nuvem que a gente gerou, né, tudo bem, consigo ver os pontos, modifico, consigo passear nesse espaço, né? Mas no momento que eu estaciono em outro local, eu vou gerar uma outra nuvem. Da mesma região, vai ter pontos né, ou objetos que estão nas duas, e aí a gente tem que fazer uma coisa que a gente chama de registro, né? Então a gente pode fazer isso no próprio sistema do fabricante, mas também a gente consegue fazer isso fora, né? Com técnicas, de repente, até um pouco diferentes lá do que feitas pelo fabricante, né? Então, como o Renato falou, é como se fosse um pré-processamento, e aí tudo bem, no momento que você tem a nuvem inteira montada, né, de uma certa região, aí você consegue extrair alguns objetos, enfim, né, fazer outras estimativas lá, mas, então, nesse pré-processamento, então, tem as ferramentas que os fabricantes dos sistemas, né, desenvolve e, lógico, quando você compra um sistema desse, isso vem junto, né? Então a gente faz um pré-processamento interno ali até certo ponto, e depois o desenvolvimento todo é feito fora por outros softwares, coisas que os alunos desenvolvem e também outras ferramentas, né? Mas você não tem uma coisa assim pronta de imediato que chega na resposta final imediatamente. Então, você tem que fazer os processamentos primeiro no sistema do próprio fabricante, depois soluções que a gente tem feito, assim, né? Tem desenvolvido, vamos dizer. Claro, isso é uma questão muito importante, né? É uma preocupação grande aqui no projeto, desenvolver técnicas, né? Muitas vezes para parceiros, como, por exemplo, eu estive lá em Jaboticabal há pouco tempo, né? Com os professores lá das áreas especialmente engenharia agronômica, né? E eles aplicam muitas das técnicas desenvolvidas aqui, né? Então, esse intercâmbio também entre unidades da Unesp e outras universidades, eventualmente, né? É bastante importante. Eu queria destacar, professor, a questão do registro que o professor citou agora, que é uma questão muito importante, né? Porque quando a gente pensa em várias estações, um espaço grande que está sendo feito esse trabalho de mapeamento para fazer nuvem de pontos, né? E quando você usa várias estações, evidentemente você vai estar criando em cada uma delas uma nuvem de pontos, né? Daquilo que está no campo de visão, eu posso falar assim, do laser.
E tudo isso, depois na hora de unir, isso é um desafio, né? Porque nós estamos falando de pontos que tem que encaixar de maneira a imagem se formar corretamente, né? Nas proporções corretas. Então, quer dizer, é um desafio que também é um material de estudo aqui, né? Alguns alunos têm Isso. trabalhado muito nesse registro, né? Exato. É uma etapa importantíssima, assim, porque se isso estiver errado, né, com certo erro, esse erro vai propagar, né? Você vai ter, você não vai conseguir ver a nuvem por inteiro exatamente como é na realidade, né? E como o Renato falou, na verdade, a nuvem o número de pontos é uma amostragem, né? Naquilo, embora seja de alta densidade, é uma amostragem, né? Não é uma coisa contínua, né? Mas, então, realmente tem um dos alunos orientados nossos, eu e do Renato, que tem trabalhado nisso com certo sucesso, né? E, na verdade, realmente não é um problema conhecido há muito tempo, mas não é trivial, né? Então, existem soluções, lógico, mas várias, assim, mas todas elas têm seus problemas, assim, né? Tem pontos positivos e pontos de desvantagem, mas é um problema, assim, que não embora seja antigo, ele não é assim, você fala, você tem uma solução que, pum, serve para tudo e vai dar sempre bom, né? Até um dos desafios iniciais é, assim, essas nuvens têm milhões de pontos. Muitas vezes trabalhar com esse volume de dados você tem milhões de pontos numa nuvem, mais com alguns milhões na outra, e na outra estação. A hora que você junta tudo, assim, é desafiador. Você tem a questão o algoritmo tem que ser, assim, computacionalmente eficiente, né? Assim, embora isso não seja problema, porque você pode deixar lá rodando, mas, enfim, mas tem que ser minimamente num tempo adequado, mas a questão do volume de dados para trabalhar, não é qualquer software, qualquer hardware que consegue gerenciar isso bem. É um desafio grande, assim, né? Pois é. Você tem situações, assim, de alguns trabalhos que você tem que até fazer uma redução do volume de dados para trabalhar melhor, assim. O intuito também dessas pesquisas, além, claro, de tornar esse processo, encontrar técnicas de tornar esse processo mais, vamos dizer assim, não sei se simples é a palavra, mas há essa tentativa também, assim, por ser uma coisa super pesada, né? O hardware muitas vezes tem essa dificuldade. Aqui nos laboratórios nós contamos com placas de vídeo super potentes para conseguir esses processamentos, mas eu imagino, vocês vão me dizer se eu estou certo ou errado, que há uma tentativa dessas pesquisas de tornar isso cada vez mais acessível, porque hoje dentro de um laboratório a gente tem uma super máquina como essa, mas fora daqui é difícil encontrar uma máquina com essa capacidade, né? Então a tentativa é facilitando esse processo. É verdade, isso é um problema mesmo, assim, quando você fala, né, é muito comum esse termo, né, escalabilidade, né? Você tem uma solução, mas, e daí? A hora que eu vou aplicar numa região maior, é factível, não, né? Então isso é um aspecto a ser também que alguns trabalham com isso, né? É um problema, assim, que a gente tem que olhar para isso também, né? Claro. Tudo bem, muitas vezes você tem, às vezes, uma solução que ela, de repente, é boa, mas a preparação dos dados é muito trabalhosa, então até que ponto é escalável, né? Para grandes volumes de dados. E isso é um desafio, né? Assim, sem dúvida. Né? É algo que os olhos também estão voltados para isso dentro da pesquisa. Além disso do que o Renato falou, né? De você ter os parâmetros adequados para aquele tipo para uma outra região, enfim. Mas a gente procura estabelecer parâmetros que são que têm um significado físico, né? Nem sempre isso é possível, mas quando é possível a gente tenta ir por essa linha, sabe? Você depende de um parâmetro. Mas como que eu vou estimar? Tudo bem, depende, por exemplo, qual é a altura da árvore que a gente pretende detectar. Então, são informações que a gente consegue, uma pessoa que trabalha com isso consegue, né? Falar, não, é tanto, né? E deixar, assim, soluções com parâmetros
que tem significado físico, assim, né? Claro. Nem sempre é possível, mas quando é possível, É isso que vocês fazem. Só um ponto importante, né? Quando fala de escalabilidade, muitas vezes nós estamos falando aqui do sistema terrestre. Então tem que instalar em várias posições. Então é um sistema que assim não tem uma escalabilidade, seria uma coisa mais local. Então quando você pensa em estimativa de produtividade, você teria que levantar algumas linhas ali de interesse, né? Algumas linhas de plantações. Aí vem, né, o uso da plataforma drone, né? Instalado lá o drone. Então você não consegue ter esse nível de detalhamento que o sistema terrestre tem. Só que você tem o levantamento de uma área maior. Sim. Aí depois você pode pensar num equipamento ali, num avião, né? Avião. Sim. E aí você vai ter, né, uma área maior, só que... Então, veja bem, o nível de detalhamento ele depende desse distância sensor-objeto. Né, Perfeito. Mas também eu imagino que, você, por exemplo, com sensor terrestre, que nem você falou mesmo, né? Você pega ali algumas fileiras de interesse e você consegue, a partir de algum cálculo matemático, colocar isso, vamos lá, a gente pega a produtividade, a projeção de produtividade de uma fileira ou algumas fileiras e consegue prever um modelo ali da lavoura, né? Esse tipo de cálculo é importante, né? E é o tipo de coisa também que é o tipo de coisa, vamos dizer assim, clássica, que une a tecnologia e funciona ainda hoje, né? Você acaba extrapolando para outra área, assim, né? Lógico que isso tem muito a ver com a estatística, né? Assim, Sim, aí não é à toa que muita gente trabalha com isso. É um caminho, né? Sim. Quando você tem uma região grande e alguns é o tipo de coisa que já é antiga, né? Se une a tecnologia, porque é necessário esse tipo de cálculo. A matemática ainda é a base de tudo que a gente está conversando, né? Outro ponto importante, né? Eu falei, tem que instalar em várias posições ali quando é um terrestre fixo, mas você tem a sua possibilidade de colocar esse sensor lá no próprio equipamento, no próprio trator, né? Que vai operar a campo. Então ele consegue fazer essa varredura total aí, né? Se pensar em escalabilidade. Ao mesmo tempo que tá o trator executando outra operação. De uma lavoura. Fantástico. Continue acompanhando o nosso podcast. Você pode também acompanhar nossas redes sociais. O Instagram do Projeto Arpia é o @arpia.nesp. Aqui no YouTube, onde você acompanha esse episódio do ArpiaCast, o @arpia-nesp. Aqui também tem outros conteúdos, notícias, vídeos, entrevistas com pesquisadores, outros episódios do podcast, você pode continuar acompanhando. Então a gente falou várias coisas que já estão sendo feitas, pesquisas que estão em andamento, né, técnicas e aparelhos que são utilizados nessas técnicas de mapeamento 3D. Eu queria conversar um pouco com vocês, para a gente ir chegando aí no finalmente da nossa conversa, sobre perspectiva de futuro, tanto no campo da pesquisa, com o mapeamento 3D, quanto em termos de disponibilidade de tecnologias, de avanços que vêm se anunciando, né? Vocês que estão aí nessa área sempre de olho nas novidades, né? Já que a pesquisa tem essa parceria sempre firme com a novidade, né? Então, professor, como que você enxerga essa área aí no futuro próximo ou no futuro mais distante? Então, existe um direcionamento, processamento em tempo real, né? O quase real. Então isso está ligado com o desenvolvimento de sensores também. Dos sensores, das placas. Existe essa tendência, né, de um processamento real ou quase em tempo real, né, que nós falamos aí. Desenvolvimento dos computadores quânticos, isso eu acho que vai auxiliar esse processamento. A questão da autonomia, principalmente dos drones, né, acho que é uma questão que tempo, né, daqui a alguns anos nós teremos um drone com uma autonomia maior, consequentemente, o que nós falamos agora é que o levantamento seria uma pequena região, isso vai se tornar aí um levantamento de grandes regiões. Então nós vamos ter uma alteração aí nessa questão de escalabilidade quando nós utilizamos os drones. Então eu vejo essa questão da evolução do tempo de processamento e da autonomia principalmente do drone, no caso, que utiliza bateria, né? Eu seria mais nessas duas linhas. Além disso que o Renato colocou, tem um aspecto também de, assim, se a gente pensar
no uso na agricultura, as coisas que nós temos trabalhado, a gente pode, assim, aqui, pensar em adaptar essas soluções para outros tipos de cultura, né? Que, né, a gente, em função de limitações de tempo e tal, a gente tem que, não, vamos trabalhar com a cultura tal, mas adaptar para outras culturas, né? São desafios que a gente ainda vai ter que enfrentar, né? Assim, e também tem, também ligado ao que o Renato falou, tem a questão assim, lógico, a tecnologia muda, avança, você tem equipamentos novos, a gente não consegue comprar tudo que, né, a gente gostaria e tal, mas enfim, mas tem também a integração de dados. Quando você adquire dados terrestres, de modo estático, a integração com dados em drones ou aviões, né? LiDAR, por exemplo, e a integração de imagens, né? É lógico que nós acabamos não falando, mas tudo isso não funciona sem você ter um sistema de posicionamento, né? GNSS e outros sensores que ajudam a fazer essa integração, né? A integração desses dados, né? Então, a questão dessa integração, as soluções, assim, para aplicações que dão respostas mais rápidas. Isso são desafios, né, que a gente ainda tem que, vamos dizer, temos que trabalhar nisso ainda, né? Além de, lógico, como a gente comentou, tem sensores novos, assim, né, constantemente. A cada dia aí você começa a ver sensores novos e, na medida do possível, tentar, assim, usar, né, isso em benefício de ter um produto rápido, como o Renato falou, escalável, assim, né, para quem faz a aplicação, né? Então, isso é uma meta. E falando nisso, né, na questão de sensores novos, às vezes a necessidade de adquirir novos tipos de sensores, o financiamento de pesquisa é algo muito importante, né? Então, eu volto a dizer, o Projeto Arpia é financiado pela FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que propicia, nesse momento, por exemplo, a gente falou do Faro, a gente falou de alguns outros equipamentos que hoje estão em uso aí, justamente porque existe esse financiamento público da pesquisa. Isso é fundamental para que o futuro aí seja de mais pesquisas, de mais resultados, inclusive para o agricultor, e o resultado para o agricultor é resultado para as pessoas, porque a comida da nossa mesa é a agricultura brasileira que está ali fornecendo. Então, eu acho que isso é fundamental, né, professor? Isso é fundamental. Muitas vezes ficam preocupados muito com meta, é isso, né? O que importa é a população no futuro ali, né? Que vai trazer esse retorno. Sim. Com relação à FAPESP, né? Eu fui aluno de mestrado, doutorado, fiz o pós-doc, sempre com financiamento da FAPESP, né? Então, a FAPESP, ela proporcionou aí participação em eventos, o financiamento da pesquisa, né? E hoje, de certa forma, eu tento dar esse retorno, né, para a sociedade e retornar aí, né, o que é a FAPESP, né, o financiamento da FAPESP. Pois é, a FAPESP, né, a principal financiadora, também temos recursos aí, alunos com bolsas CAPES, CNPq, então é muito importante, de fato, o incentivo para a pesquisa, que é, sem dúvida nenhuma, algo que leva o país para frente, né, porque os países desenvolvidos do mundo todo, os dados de pesquisa, desenvolvimento científico são bem impressionantes, né? Bom, gente, eu agradeço muito a presença de vocês, professor Galo, foi um prazer contar com sua presença aqui no ArpiaCast. Eu que agradeço, Marcos. É isso. E o prazer também de contar com a presença do professor Renato dos Santos, professor doutor aqui os dois do Departamento de Cartografia aqui da Unesp. Muito obrigado, mas agradeço pelo convite e a oportunidade de falar um pouco aí do mapeamento 3D. Que isso, o agradecimento é todo meu e de quem vai acompanhar esse episódio nas nossas redes. Bom, a gente fica por aqui então, reforçando, acompanhe esse episódio completo e todos os outros já veiculados aqui no @arpia-unesp, o YouTube, o canal do YouTube do Projeto Arpia, cortes desse podcast e muitos outros conteúdos sobre ciência, agricultura digital, censuramento remoto, estão em nossas redes sociais, especialmente ali eu vou deixar o convite para você visitar o nosso Instagram, o @arpia.unesp. Muito conteúdo legal, muito conteúdo interessante para vocês acompanharem. Bom, a gente fica por aqui, nos vemos na próxima. Até mais!